energia elétrica e sustentabilidade. Esse é o tema da aula de hoje. Eu sou a professora Rafaela Lima e a gente vai caminhar nessa aula visando trazer uma conscientização para você, para mim, sobre o uso da energia no nosso dia a dia. É importante que a gente vise, que a gente observe algumas medidas para que no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente escolar, na comunidade que a gente vive, nós possamos consumir energia, porém com sustentabilidade. Então, primeiro você precisa se situar. O que é a sustentabilidade? Sustentabilidade é um conceito que ele passa a ideia de que a gente precisa consumir recursos, porém consumi-los de uma forma moderada a ponto de que eles não acabem no futuro muito próximo. Numa ideia geral seria usar hoje de forma que os meus filhos, os meus netos, as gerações futuras ainda tenham disponíveis para utilizar. E aí, estamos falando de quê? Estamos falando de consumo consciente. Eu vou consumir, eu vou usar, mas com uma consciência do que eu estou fazendo. Uma consciência que vai repercutir no hoje, no bolso, no custo que isso vai ter hoje, mas também no futuro. A energia elétrica é uma base, ali, um centro das grandes cidades. Da vida como a gente tem hoje em sociedade, nas cidades, energia elétrica é tudo. A começar pela luz, que foi assim uma grande mudança na forma que o ser humano passou a viver, trabalhar e se relacionar um com o outro. O viver na luz e viver nas trevas fez muita diferença. E tudo que veio a partir daí. Só aqui a gente lista, né, uma série de aparelhos que demandam o uso da energia elétrica. Então vamos caminhar um pouquinho de que forma que eu posso usar alguns desses recursos, porém de uma forma sustentável, de uma forma consciente, econômica, pensando no hoje, mas também no amanhã. Vamos começar falando de energia solar, de iluminação natural. Quando a gente fala de energia elétrica, você pensa logo em luz. E luz, ela vai vir de algum lugar, né? Eu vou usar essa energia elétrica que tem uma fonte, que pode ser uma fonte renovável ou não. Aqui no Brasil, a maior parte é de uma fonte renovável, energia das hidrelétricas, porém isso tem um custo muito direto para a gente. E usar a energia solar, usar a iluminação natural para beneficiar é uma grande jogada. Já a casa estando pronta, um prédio estando pronto, realmente é mais difícil. Mas é algo a se pensar nas novas construções. Uma construção nova, moderna, que pensa na sustentabilidade, ela vai usar bastante a luz natural. Tanto com pequenas aberturas para entrada no meio dos ambientes, janelas diferentes, escolas conseguem fazer muito essa organização. Às vezes um pátio em que vai ter uma cobertura escura, usar uma transparente para que haja entrada da luz. Se eu uso a iluminação natural a meu favor, eu vou economizar. Além disso, no caso das construções, posicionar alguns cômodos em relação ao sol. Aqueles cômodos que passam muitas horas expostos ao sol, geralmente o chamado sol da tarde, são aqueles que vão absorver muito calor. Absorvendo muito calor, eles ficam mais quentes. E aí, no caso, por exemplo, de uma demanda de ar-condicionado, o consumo vai ser maior. Então, usar a energia solar, a iluminação natural ao nosso favor, é uma grande jogada. Aí são os projetos para a arquitetura do futuro, sem contar com o uso da energia solar para a produção de energia elétrica. Os painéis fotovoltaicos, que já estão bem mais disponíveis, bem mais acessíveis, o custo não está tão alto e tem sido alternativos para fazer uma parceria entre a energia elétrica vindo das hidrelétricas e usando aí a energia dos painéis solares. Listei aqui 3 itens que são assim clássicos na maioria das casas, especialmente TV e geladeira. Ar-condicionado varia, né, do clima da região. E como é que eu posso fazer esse uso também consciente? TV é muito comum que a gente deixe ligada por muito tempo, ou que a gente deixe sempre com a luzinha acesa. Então é esse uso num período menor. A questão da iluminação, deixar ela sempre ligada, não tem essa demanda, ela pode ser desligada diretamente. Algo que a gente está usando demais e que você pode também dosar a questão da luz, o nível da iluminação dela. Quanto mais iluminação, mais ela vai consumir. Você percebe até que ela fica quente, a TV vai ficando quente. Essa energia está sendo dissipada na forma de calor, ela está perdendo também calor. Isso consome energia. O tipo da TV. Existem TVs mais modernas, as chamadas TVs de LED, que elas, assim, no cálculo isso é visível, que elas consomem menos energia
do que algumas mais tradicionais. Falando de geladeira, a geladeira é uma das principais fontes de gasto de energia em casa, até porque ela fica ligada full time, né, todo o tempo. Então a forma que a gente vai usar tanto a questão da frequência das aberturas, quanto não colocar coisas muito quentes na geladeira. Às vezes você, acabei de fazer aqui minha sopa, mas quero guardar logo. Se você tem esse hábito de guardar coisas quentes na geladeira, vai demandar mais dela para absorver, para roubar esse calor. Então ela vai gastar mais energia. Tem pessoas que têm o hábito de secar pequenas peças atrás da geladeira. Na emergência, e bota uma toalhinha, bota uma blusa. Qual o problema? O problema é que aquilo ali é onde está se dissipando o calor dessa geladeira. E se você ainda coloca mais coisas para secar ali, e tem gente que já tem o hábito, então é uma toalha, é uma meia, é uma blusa, isso sem dúvida nenhuma exige mais dessa geladeira. Então ela vai precisar de mais calor e ela vai gastar mais energia. Você não está fazendo aí um consumo consciente desse aparelho. Então, não é uma boa. Se for a emergência da emergência, uma peça pequena. Agora, a prática de secar coisas atrás da geladeira não é uma boa, definitivamente. E falando de ar-condicionado, que para quem usa, os locais que têm a demanda também trazem um custo bem alto. Porque tanto o ar-condicionado quanto a geladeira, a gente fala que são máquinas térmicas invertidas. Elas vão trabalhar no sentido oposto do natural. O natural para o calor é ir da onde tem mais calor, maior energia, para onde tem menos. Esse é o processo natural da dissipação, da propagação. Os dois vão trabalhar no sentido oposto. Ele está pegando aí do ambiente que está mais frio para jogar para onde está mais quente. Então, o gasto de energia é significativo. Então, tem a jogada do ar-condicionado, tanto de você posicioná-lo na posição superior, ele é mais correto, é ideal em relação a quem coloca aqueles na parte inferior do cômodo, do ambiente. Por quê? É só você lembrar aí da convecção. A convecção é uma das formas de propagação de energia e nos fluidos, no ar, na água, vai acontecer assim. Então, a tendência para as coisas fluírem bem, o natural, vai ser justamente o frio descer e o quente subir, o frio descer e o quente subir. Então, se esse ar-condicionado está na posição superior, já vai aí otimizar o resfriamento do ambiente. E aí, aquela jogada da posição da parede. Se não tiver jeito, é óbvio, vai ter que ser aquela parede. Mas se você conseguir fazer essa escolha, colocar o ar-condicionado na parede que passou pelo sol o dia inteiro, o sol da tarde absorveu muito calor e ele também exposto a esse calor, o consumo de energia vai ser maior. Então você vê que são pequenas coisas, mas que a gente consegue otimizar esse uso da energia na nossa casa. Avançando um pouquinho mais, eu dei um alerta aqui, conscientização. Alguns estudos realizados em universidades, em escolas, verificando se será que trabalhar com cartazes, com conscientização, faz a diferença no consumo de energia? E eu vi uns trabalhos bem interessantes provando matematicamente o custo inicial que se tinha com a energia na escola, na universidade, em alguns clubes, e a partir do momento que passou-se a trabalhar com conscientização. A nossa vida é corrida, a gente se distrai com as coisas. Às vezes você não se liga que você deixou uma luz acesa, que você está ali, abriu a geladeira e está pensando e fecha e volta. São coisas que você vai na boa. Às vezes o que a gente precisa é de ter um alerta, uma conscientização, de atenção, cuidado, placas, palestras, conversas. E eu achei muito interessante que essas instituições que adotaram práticas de conscientização diretas, e especialmente no ambiente educacional, escola, universidade, como fez diferença. Com cartazes, com placas, às vezes medidas simples de postura. Por exemplo, a sala de aula tem um ar-condicionado, acabou a aula, todo mundo sai. Por que ninguém desligou o ar? Porque o controle do ar não fica na sala. Isso é muito comum de acontecer. Então, será que não é uma boa ter um controle por corredor, um controle por pessoa, ou colocar pessoas, pequenos líderes ali para estar averiguando se as luzes estão apagadas, se o ar está desligado? Pequenas medidas, você fala, gente, isso aí é bobeira, não vai fazer diferença. Somando um todo, um lugar com muitas salas fez muita diferença. Então, achei muito interessante chamar a atenção que às vezes na sua casa ou na sua comunidade o que está faltando é a conscientização. As pessoas podem não fazer simplesmente porque elas não sabem. Então, conscientização é tudo.
Agora que você sabe posturas legais em relação à geladeira ou ar-condicionado, você pode então tomar essas medidas. Então, conscientização é um ótimo caminho. Em relação à iluminação dos ambientes, se não der para fazer a jogada com a iluminação natural, janelas, transparências, uma jogada então é a questão da iluminação artificial. As lâmpadas, como as lâmpadas de LED, que consomem menos energia. Além porque você percebe que elas não esfriam tanto, não dissipam tanto calor. Quanto mais um aparelho, uma máquina dissipa calor, mais energia ela gasta. Então a de LED é uma coisa interessante. Usar a iluminação do ambiente ao seu favor. O tipo, a cor da tinta que você vai usar. Você pode estar querendo usar uma parede maravilhosa, super escura, só que a refletância dela é péssima. Então uma jogada é você usar justamente um jogo de posição de luz, de reflexo, para que você gaste menos energia. E aí, caminhando para o nosso final, a gente tem que falar de computador, afinal a gente usa demais, né, no nosso dia a dia o computador. E muitas vezes esse computador ele fica durante muito tempo, você não ativa aquele modo de descanso para aquela tela apagar, então ele está consumindo energia demais. O lugar que você coloca ele também pode fazê-lo esquentar, porque ele não ventila direito. Se ele esquenta demais, ele perde muito calor, ele vai consumir mais energia. São pequenos cuidados que você pode ter. A posição, caso seja um computador de mesa, que aquele CPU ele vai ficar, então ele tem que ficar resfriado. São pontos interessantes. E aí, já caminhando aqui, a gente tem que falar do selo do Procel. Aqui no Brasil, a maioria dos aparelhos, se não todos, devem ter o selo do Procel, que indica o quanto de eficiência energética, o quanto de eficiente esse aparelho ele é. Então, se ele tem aí o selo A, nota A, você já sabe que ele gasta menos energia. Ele usa bem a energia de forma a não perder tanto. E se ele vai ter um selo E, a gente vê aí que é legal, ele está dentro aí dos parâmetros, porém ele vai consumir mais. E aí, qual é a jogada? Normalmente, os selo E são mais baratos e o selo A é mais caro. E você pode fazer aquela troca, tipo, vou na emergência, eu compro aqui essa geladeira, ela é selo D, mas está valendo o que está barato. Porém, como é uma coisa que você vai usar todos os dias da semana, a vida toda, quando você botar na ponta do lápis, o seu barato saiu caro. Então, uma atenção em relação aí ao selo do Procel. E que já está aí numa polêmica, já tem uma galera que já não quer mais passar roupa, mas tem outras que precisam passar roupa. Que cuidado que a gente pode ter em relação ao ferro de passar? Ferro de passar não é aquele que vai, assim como a gente falou do chuveiro elétrico, transformar energia elétrica em térmica, e isso demanda um gasto de energia? Há quem o coloque como um grande vilão, mas de um modo geral os dados mostram que não é tanto assim. Eu posso tomar algumas medidas? Posso tomar. Você pode tanto reduzir a demanda de passar roupa, no fato de você colocá-las esticadas, como também você usar menos o vapor. Quanto mais o vapor você usa, maior consumo de energia ele vai ter. E dados, análises matemáticas já provaram. É melhor, se você vai ficar um tempo sem usar, você desligar ele da tomada e recomeçar, do que você simplesmente ficar, aumenta, diminui a intensidade do calor. E uma jogada também é, se vai passar muitas roupas, começa nas que tem uma menor intensidade, menos calor, e vai aumentando de forma gradativa. Ficou legal? Eu passei então para você alguns pontos da nossa vida que a gente pode então usá-la com consciência, com sustentabilidade. Ficamos por aqui na nossa aula e até a próxima. Tchauzinho!